Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Quem pulou o carnaval? Eita, pensou? Alguém dá glória? Não, tá amarrado, né? Amém? Deus é como o evangelista falou aqui. Depois que a gente começa a servir a Deus, Deus faz tantas coisas maravilhosas sobre a nossa vida, e que a gente começa a entender que a gente não precisa daquelas que a gente fazia antes para ser feliz, assim ou não? Amém? A gente consegue se alegrar com a nossa família, com a nossa casa, a gente consegue se alegrar com os nossos amigos de uma forma que agrade o coração dele. E isso é o mais importante, porque além de a gente poder curtir, desfrutar, amém? A gente ainda tem a bênção dele, a gente tem a presença dele. Isso é o que é o mais importante, amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, não negocie a presença de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê que hoje Deus vai marcar a sua vida por milagres? Amém? Porque a gente está numa campanha, sim ou não? Amém? E se Deus te abençoar, irmão, testemunhe. Amém? Se Deus já te abençoou, escreva o seu testemunho. Sabe por quê? Porque você vai edificar outras vidas. Você vai fazer com que outras vidas acreditem também que realmente Deus ele pode manifestar a glória dele. Porque tem momentos da nossa vida que a gente passa dificuldade, que a gente fala, acho que Deus não olha para mim, sim ou não? Mas quando a gente ouve um testemunho, nós somos edificados. E aí muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, realmente ele pode me abençoar. E a gente começa a se levantar novamente. Então não deixe de escrever o seu testemunho, amém? Glória a Deus. E hoje eu coloquei o tema, vamos ver, pedir ajuda do pessoal da Multimídias. Aleluia, estica a mão aqui, irmão, fala, oh glória, amém? Fala comigo assim, olhos abertos e coração ensinável, amém? É o que Deus deseja pra gente, para que a gente possa ter uma mudança de vida, amém? Deus ele deseja que os nossos olhos estejam abertos para ele, e que o nosso coração ele seja ensinável. E muitos hoje, infelizmente, podem até ter os olhos abertos às vezes, mas o coração ele está fechado ao ponto de não ser ensinável. E muitos têm até o coração ensinável, mas os olhos estão fechados. Então toda orientação, tudo que Deus ele dá como direção, a pessoa se fecha ao ponto de ela não aceitar. E aí fica difícil de Deus agir, não impossível. Deus ele pode todas as coisas, mas Deus ele vai de acordo com aquilo que você está abrindo o coração para ele, da forma ao qual você está se lançando na frente dele, na vida dele. E aqui em Jó, se você trouxe a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí no livro de Jó. Livro de Jó. Deixa ela aberta aí no capítulo 1 mesmo. Quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a aprender muitas coisas. Porque quem aqui nasceu em berço evangélico? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas, amém? Quem não nasceu em berço evangélico? Levanta a mão assim. Olha para o lado aí. A maioria, amém? E quando a gente se converte, a gente começa a aprender algumas coisas com Deus. E uma das coisas é que Deus tem planos e Deus tem propósitos na nossa vida. Fala assim, Deus tem planos e Deus tem propósitos na minha vida. Porém, irmão, quando a gente vem para Jesus, a gente não está pronto para viver nenhum desses planos e nenhum desses projetos diante de Deus. E aí é onde começa um tratar de Deus na nossa vida, né? Quando eu vim para Jesus, o que eu mais pedia para Deus era para alcançar o meu lar, não sei a sua causa, né? Porque normalmente a gente vem quando a gente está mais ruinzinho, né? Tá zoado, arrebentado, a gente vem para Jesus. Ninguém vem e fala assim, Jesus é bom, tô indo para a igreja. É muito difícil, não que não tenha, amém? Mas você fala assim, não tem para onde correr, para onde eu vou? Tem a igreja lá. Aí você vem, amém? Vamos ver o que vai acontecer. E eu vinha clamando para que Deus abençoasse a minha casa. E eu lembro até hoje, fazem 15 anos que eu me converti, era em janeiro eu me converti. Quando chegou em maio eu me batizei. E naquela época o apóstolo fazendo o batismo. E quando eu entrei nas águas, a minha oração falava assim, Deus, só alcança o meu lar, só alcança o meu lar. E aí Deus falou tudo, irmão, só não falou uma coisa. Imagina o que era. Só não falou do meu lar. Ele falou que ia me abençoar em todas as áreas, mas no meu lar mas não deu nenhum spoilerzinho. Falou assim, ó, tô indo lá. E eu falei, Jesus, não é possível. A única coisa que eu pedi foi isso. E aí eu comecei a entender que antes de Deus tocar o meu lar, Deus queria tocar a minha vida. Para que Ele pudesse tocar dentro da minha casa, dentro da minha família, para que Ele pudesse mudar a minha, sabe, o meu caráter, as minhas características, para que eu pudesse não ver simplesmente a manifestação dele, mas para que eu pudesse também ser exemplo. Fala assim, eu preciso ser exemplo. Amém? E muitas das vezes
a gente não está pronto para viver a manifestação de Deus. Por isso que Deus ele toca na minha vida e na tua primeiro, sabe, no nosso caráter, na nossa estrutura, na nossa forma de pensar, de agir. Por quê? Porque aquilo que tem preparado para você, irmão, é muito maior do que você imagina. Só que você precisa ter estrutura para viver isso, porque senão automaticamente você vai perder. E aí quando nós abrimos o nosso coração muitas das vezes para deixar Deus agir, é onde começa uma transformação na nossa vida. E com certeza, se eu for perguntar para cada um que está aqui, você vai falar assim, meu, não é fácil, sim ou não? Não é simples, deixa Deus agir, pronto, aí você fica quietinho lá, só glória, aleluia, é assim? Se fosse, né, irmão? Mas também se fosse, a gente não ia crescer nunca, sim ou não? Né? Porque as dificuldades que nos fazem crescer, você é você quem é hoje, porque você passou dificuldades e você aprendeu com elas. Porque se tudo que a gente clamasse Deus desse, qualquer momento que a gente passasse por aflição, a gente não ia saber resolver. Então hoje, muitas das vezes, você pode passar momento financeiro, mas você não passou pela primeira vez, você já passou outras às vezes. E Deus já te ensinou como agir naquela forma. Às vezes você tem uma dificuldade no casamento, e Deus já te ensinou como agir naquela situação. Você tem uma dificuldade com o seu filho, Deus já te ensinou a agir daquela forma. Então Deus ele primeiro nos estrutura, para que a gente possa viver com plenitude. Mas esse processo é o processo que ninguém quer passar, porque dói, porque existe confronto, porque, sabe, você vai ouvir às vezes alguma coisa de Deus que não é o que você quer ouvir. Você fala assim, Deus, eu queria ir para lá. Deus fala assim, não, você vai para lá. Mas Deus, eu posso fazer tal coisa? Deus, não, mas eu quero, Jesus. Aí você vai para o seu líder, eu posso fazer tal coisa? Seu líder fala assim, é melhor não. Aí tá vendo, Satanás, você não quer aceitar. Então você vai lá, tira uma palavra, aí você fala, Deus, fala comigo. Aí você tira a palavra, aí você fala, tá vendo, Satanás quer agir. Não foi essa aqui, eu vou abrir outra. Aí você abre a Bíblia inteira, irmão, para tentar escutar uma coisa que o teu coração quer ouvir, não que Deus quer falar. Mas nessa noite que Deus ele quer falar, e Ele deseja que você escute o que Ele quer falar, não aquilo que você quer ouvir, porque o que Ele quer fazer na tua vida não é levar para onde você quer ir, mas Ele quer te levar para onde Ele tem preparado para você. E se nós não abrirmos o nosso coração, a gente jamais vai entender onde Deus quer nos levar, amém? Até coloquei aqui, então Deus, Ele dá uma empurradinha, não é? Deus fala assim, vai. Foi assim que Ele fez com José, sim ou não? Deus ele tinha um plano na vida de José? Sim. Para resumir, José sonhou, viu os sonhos, contou para os irmãos, para o pai, todo mundo ficou doido com ele. Imagina o seguinte, se Deus ele chega para José e fala assim, eu vou te contar a minha história, a sua história. José ia falar o quê? Está amarrado, não é Deus falando. Poxa, eu vou ser vendido, vou ficar de escravo, vou para a prisão, jamais que é Deus. Então Deus falou que eu preciso fazer alguma coisa. E Deus foi lá e agiu na vida de José. E a gente conhece o processo, não foi fácil, nem um pouquinho fácil. Mas tudo aquilo que José viveu, irmão, fez com que lá na frente, não só José fosse abençoado, mas toda a sua família, todo o povo, sabe, foi abençoado, porque José foi escolhido por Deus. E se você está aqui hoje, é porque você é escolhido por Ele, é porque Ele tem coisas maravilhosas. Só que, irmão, se você sentir um tranquinho de Jesus assim, deixa. Fala para o irmão que está do seu lado, se você sentir um tranquinho de Jesus, dizendo, vai filho, irmão, dá lugar, vai, amém? Porque pode ter certeza que por mais que você passe um momento de aflição, Ele é aquele que segura nos teus braços e fala assim, filho, eu estou com você. Filho, eu estou andando do teu lado, e pode ter certeza que as dificuldades que você passar, eu vou te dar força para que você possa vencer a cada uma delas, amém? Quando olhamos para a vida de Jó, aparentemente vemos uma vida perfeita e sem dificuldades, sim ou não? Lá em Jó capítulo 1 fala assim no verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes para um por vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Quando se encerrava um ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração,
E Jó fazia isso continuamente, amém? Glória a Deus. Como a gente falou um pouquinho antes, a gente olha para a história de Jó e fala assim: meu, é perfeito, um cara íntegro, reto, alguém que, sabe, Deus olha para ele, Deus se agrada dele. Fala lá que ele era íntegro, reto, tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos empregados, e era o maior do Oriente. Era qualquer um, não era? Era uma pessoa especial, amém? Você olhava para ele e falava assim: você quer um exemplo na terra, é Jó, pode trocar ideia com Jó, que ele vai cuidar de você. Você fala assim: ô glória, agora minha vida vai ser abençoada, prosperar. Só que a gente começa a analisar alguns pontos, né? Logo de início, fala dos filhos, fala de todo mundo, mas não fala da esposa. Você vê falar da esposa no começo? Não. Outro ponto, fala que Jó não tinha certeza completamente do comportamento dos filhos, porque fala que todas as vezes que tinha festa, Jó ele pegava os filhos e os santificava, porque ele pensava: pode ser que os nossos filhos eles tenham blasfemado contra Deus. A gente já começa a ver que, por mais que na aparência existia uma estrutura perfeita, no coração de Jó existia coisas que ainda estavam pendentes e estavam mal resolvidas na vida dele, na família dele. A esposa não participa, não é falado dela nesse momento. Os filhos, eles banqueteavam, só que Jó, ele já se precavia, falava: deixa eu santificar, oferecer sacrifício para que Deus possa perdoar os pecados deles, porque eu não sei o que eles podem fazer. E aí a gente já começa a ver Deus agir na vida de Jó, né? Então Deus ele entra em ação. Aqui em Jó capítulo 6, Jó 1, 6, 12, eu vou ler bastante um pouquinho, tá? Os textos de Jó, então é só no livro de Jó. Então se você conseguir acompanhar, amém? Lá no verso 6 até o 12 fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoastes a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra a ti e na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do... Irmão, quando a gente vê essa passagem aqui, a gente começa a falar assim: meu Deus do céu, agora já está lascado. Porque Deus falou assim: Satanás, vai e faz o que você quiser, só não toca na vida dele. Imagina o que passou na cabeça de Satanás. Imagina se Deus, ele dá liberdade para Satanás fazer o que ele quisesse, o que ia acontecer com o ser humano. A gente começa a ver primeiro aqui, né? Precisamos crer nos planos de Deus e nos propósitos que ele tem na nossa vida. Você acredita naquilo que Deus tem para a tua vida? Bom, se você acredita, você não pode ter medo. Ainda que as dificuldades venham, ainda que as aflições cheguem, você não pode ter medo daquilo que pode vir sobre a tua vida. Se você acredita que Deus é o Senhor da tua vida. Porque se você acredita, Ele está no controle. Ele que está realmente estabelecendo o controle da tua vida. E a gente começa a ver aqui no verso 8: e o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E ele é um homem íntegro, reto, e teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás começou a falar: mas o Senhor dá tudo para ele. Mas o Senhor faz isso para ele, o Senhor faz isso, estende a tua mão, eu quero ver se ele vai continuar te adorando. E Deus vai lá e dá permissão para Satanás. A gente começa a entender que quem, primeiro, puxou conversa com Satanás foi Deus. Porque Satanás chegou na presença de Deus, mas quem perguntou de Jó foi Deus. Satanás não veio e falou assim: você viu Jó? Tá vendo? Te adora porque tem tudo. Não, Deus chegou e falou assim: você viu Jó? Você viu o meu servo que é reto, íntegro? E Satanás falou assim: sim, eu vi ele. Ele não blasfema, ele não reclama, ele não murmura também, porque o Senhor dá tudo para ele. Tudo que ele precisa,
o Senhor cuida, o Senhor dá, o Senhor estabelece na mão dele, mas coloca as mãos do Senhor nele, para ver se ele não blasfema contra ti. Só que Satanás falou assim, coloca as tuas mãos, o Senhor falou para Deus, coloca as tuas mãos na vida de Jó. Deus fala assim, não, pode pôr você, eu dou liberdade para você. Só que existe uma coisa, irmão, Deus, Ele pode até, muitas das vezes, dar liberdade para o inimigo agir na nossa vida, mas existe limite. Fala assim, limite. O inimigo, ele pode se levantar contra você, mas Deus sempre estabelece o limite. Jamais Satanás pode fazer alguma coisa que não esteja debaixo da vontade de Deus. Se existe alguma dificuldade na sua vida, porventura, que o inimigo ele está agindo, pode ter certeza que existe um limite. Por isso que a palavra de Deus fala que ninguém recebe uma dificuldade ao qual não possa suportar. E só existe duas formas de a gente passar um momento de dificuldade. Primeiro, se existe pecado na minha vida e na sua. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim, está em pecado aí? Não precisa responder não, só para perguntar, né? E outro, se Deus permitir. Em Jó existia pecado? Deus via pecado em Jó? Mas Deus permitiu, sim ou não? E aí, irmão, foi embaçado para Jó, mas foi algo maravilhoso. Porque muitas das vezes a gente olha para o começo dessa história e a gente fala assim, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Só que se eu olhar para o propósito de Deus, eu vou entender o que Deus queria. Se eu ler só o primeiro capítulo, eu vou falar assim, poxa, mas será que Deus é tão ruim assim? Agora, quando eu leio todo o capítulo, quando eu começo a entender o propósito de Deus para a vida de Jó, eu começo a falar assim, como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus ele não olha simplesmente o agora, mas ele olha o futuro com um pensamento grande, abençoado, para que a gente possa desfrutar de coisas maravilhosas, irmão. Deus ele não está pensando só hoje no seu dia, só nessa terça-feira, em você voltar para casa e falar assim, amanhã eu tenho que trabalhar, quem não trabalhou esses dias, amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Não, Deus ele já está pensando em coisas maiores, coisas que muitas das vezes você fala assim, Deus está impossível de acontecer. Deus fala assim, filho, já aconteceu, eu só preciso que você creia, que você tenha o coração aberto para viver essa manifestação, né? A permissão que muitas das vezes nós damos às vezes para Satanás agir na nossa vida através do pecado. Aí vem as percas de Jó, na sequência, em um dia, roubaram os bois e as jumentas e mataram alguns servos dele. Depois morreram as ovelhas e mataram mais servos de Jó. Depois roubaram os camelos e mataram mais um pouco dos servos de Jó. E por último, isso no mesmo dia, por último morreu os 7 filhos e as 3 filhas. Foi pesado sim ou não? Pesado, irmão. Difícil. Mas até esse momento você não via Jó murmurar. Mas Jó não abria a boca para reclamar com Deus. Jó não fazia nada, irmão. Jó olhava para aquela situação sem entender, mas a boca dele estava quieta. A boca dele estava quieta. Em Jó 1, 20, 22 fala assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, prostrou-se em terra e o adorou. E ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Olha o coração de Jó, irmão. Como que tem sido o nosso coração durante as dificuldades do nosso dia? Jó, ele não perdeu um emprego. Quantas pessoas você conhece que perdeu um emprego, irmão, amanhã não volta mais na igreja porque fala que vai passar dificuldade em casa? Quantas pessoas que você já viu que precisava pagar uma conta porque não conseguiu pagar, fala assim, será que vale a pena eu servir a Deus? Mas Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu os filhos, irmão. Sabe, ele não tinha mais estrutura, ele perdeu, sabe, os bens dele, ele perdeu o sustento, porque os animais naquela época era sustento, eram as finanças, ele perdeu os filhos. Mas você não via Jó reclamar, mas a Bíblia fala que ele se prostrou e adorou. E é isso que Deus ele espera de nós, que nas meias dificuldades nós venhamos a nos prostrar e adorar a Ele. Amém? Novamente, Satanás ele chega diante de Deus. Só que agora ele chega lá e Deus novamente pergunta. Satanás ele não vem falar de Jó. Deus fala assim, você viu o meu servo? E Satanás fala assim, vi. Está vendo como ele é reto, como ele é íntegro, como o posicionamento dele me agrada? E Satanás ele fala o que para Deus? O Senhor tirou, né? Perdeu tudo, mas deixa tocar na vida dele. Toca o Senhor na vida dele. E eu quero ver se ele não vai blasfemar contra ti. E novamente Deus ele dá a liberdade de Satanás tocar. E a Bíblia fala que Satanás vai lá em Jó 2,
Jó 2, 8 e 10, fala assim: Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou contra os lábios do Senhor. Meu irmão, quantas das vezes a gente, quando recebe uma bênção de Deus, a gente fala assim: Jesus, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, Senhor, o que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Mas quando nós recebemos muitas das vezes o mal, nós esquecemos de quem Ele é. Nós esquecemos de quem Ele realmente faz parte da nossa vida, o que Ele realiza, quem Ele é para nós. Você acredita que Jesus morreu em vão, irmão, pela tua vida? Se você acredita que Ele não morreu em vão, por que nos momentos de dificuldade, muitas das vezes, você deixa de vir para a igreja, você deixa de entregar o seu dízimo, você deixa, sabe, de participar da célula, você deixa de cuidar dos teus discípulos? Jesus continua o mesmo. Não é porque existe uma dificuldade na minha vida e na tua que Ele deixou de ser quem Ele é. Nós enxergamos o hoje, Ele já nos enxerga lá na frente. E se você está passando o que você está passando, é porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, e você precisa passar o que você está passando. E se você não der liberdade para Deus agir, irmão, na tua vida, quando chegar lá, você vai ver a bênção passar. Você vai falar assim: eu não consigo, é impossível viver isso, eu não tenho estrutura. Então vale a pena, irmão, permitir com que Deus venha agir na minha vida e na tua. Amém? Novamente Deus, Ele dá essa permissão a Satanás. Nós, em momentos de dificuldade, quando estamos no processo de estar mais perto de Deus, é quando descobrimos quem somos e quem está em oculto em nós. Quando a gente passa momentos de dificuldade, a gente descobre quem nós somos e o que está em oculto. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu falei assim, foi no ano passado, virou o ano, eu falei: preciso fazer alguma coisa para Deus que eu nunca fiz. Aí já começa a passar os negócios mirabolantes na cabeça, né? Aí eu falei: eu vou falar um período em línguas que eu nunca falei. E aí eu fiz um propósito com Deus durante 2 meses. Eu orava todo dia em línguas 1 hora. E um dia da semana eu escolhi para orar 5 seguidas. Eu falei: Jesus, se eu dormir, o Senhor me acorda, mas eu vou cumprir. Irmão, eu comecei 2 meses seguidos. E chegava um dia, eu já pensava no horário para não falhar com Deus, né? Eu não posso quebrar. E começava a orar, orava 1 hora. Eu, aleluia, Jesus, aleluia. Eu orava 2, aí no outro dia eu orava 1 hora. No primeiro dia que eu fui orar 5 horas, parecia que eu estava 1 semana orando. Não dava 5 horas. Eu comecei a orar, se não me engano, era 2 da manhã. Quando deu 7 da manhã, acabou. Eu falei: Jesus, eu não acredito, eu venci. E comecei a orar. Eu falei: daqui a pouco eu vou ver Jesus, o apóstolo Paulo, eu vou ver todo mundo, eu vou estar santo. 5 horas em língua, eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei: eu estou fazendo alguma coisa para Deus que eu nunca fiz. E eu tenho certeza que Deus vai me dar algo maravilhoso. E 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada, irmão. Só que eu comecei a notar uma coisa, que eu comecei a ficar mais nervoso. E em casa, muitas das vezes, eu ficava mais ignorante. E aí eu vinha para a igreja e falava assim: eu vou parar. Como é que pode? Eu estou orando para estar mais perto de Deus, e eu estou ficando mais ignorante, mais nervoso, eu estou perdendo a paciência fácil. Não está adiantando. Acho que essa língua está indo para outra pessoa. E Deus falava assim para mim: não para. Eu falei: não é possível, eu lá. E teve um dia que eu estava indo no ônibus para a faculdade, e eu orando em línguas. Aí terminou o período, eu falei assim: Deus, me ajuda, eu não estou entendendo. E Deus, Ele começou a ministrar no meu coração. O Espírito Santo, Ele falou assim: filho, toda vez que você se lançar na minha presença para chegar mais perto de mim, tudo aquilo que está em oculto, de errado, de dificuldade que tem na sua vida, vai vir para fora. Vai vir para fora, porque a minha presença é impossível eu te encher da minha presença e ainda continuar alguma coisa ruim na sua vida. E eu comecei a entender que aquilo que estava acontecendo comigo não era para que eu ficasse nervoso ao ponto e parasse de fazer as coisas, não. Era para que eu tivesse um entendimento e eu começasse a clamar por aquilo, porque eu estava me enchendo de Deus e Deus estava arrancando aquilo da minha vida. E muitas das vezes acontece isso comigo, pode estar acontecendo com você. Você está clamando a Deus, você está vendo as coisas piorar.
Sabe por quê? Porque é impossível estar na presença de Deus e aquilo que é errado, que é pecado, continuar, irmão. Deus, Ele não faz isso para nos envergonhar, Ele faz isso para nos libertar, para nos restaurar. E até nesse dia eu conversei com o pastor Fábio. A gente estava num encontro, eu falei, pastor, não é possível. E ele me deu essa mesma direção. E muitas das vezes a gente para no meio do caminho. E da mesma forma foi com Jó. Deus, Ele estava trabalhando na vida de Jó. E a esposa, aí a esposa entra, irmão. Esposa abençoada. Ei, amaldiçoa o teu Deus, infeliz. Você está fazendo o que aí? Como você vai continuar sendo fiel a Deus? Sabe, não adianta. E aí ele fala assim, você fala como uma louca. É como se ela fala assim, será que vale a pena tudo isso que você faz para Deus? Será que vale a pena você ser fiel? Será que vale a pena servir a Deus? Irmão, será que já não passou isso na sua cabeça? Deus, eu estou passando essa dificuldade. E Satanás vem na tua mente e fala assim, será que vale a pena você continuar? Será que vale a pena você entregar a tua oferta nas mãos de Deus? Olha para a tua casa como que está, você está precisando. E como que você vai tirar da tua casa para colocar nas mãos de Deus? E Deus, Ele só está assistindo, irmão. Porque até o momento Deus não tinha falado com Jó. Jó simplesmente estava agindo. E Deus, Ele estava calado. Será que vale a pena, meu irmão? Quantas pessoas não questionam você? Vale a pena você ser cristão? Olha a dificuldade que você passa. Olha a aflição que você está passando. Como é que você clama às vezes pelo teu marido e você não vê nada acontecer? Vale a pena continuar servindo a Deus? Olha o teu filho nas drogas e você continua com o joelho dobrado orando por ele. Será que vale a pena? Como você tem agido diante disso, irmão? Você tem voltado atrás ou você tem falado assim, sabe, o bem de Deus eu aceitei, e se o mal vier eu também vou aceitar, porque eu sei o que Deus faz. Eu sei o que Deus tem preparado para a minha vida. Até o momento ela não tinha aparecido. Ela aparece realmente com essas palavras. E aí vem 3 amigos de Jó. Meu irmão, 3 amigos, 3 demônios vestidos de amigo. Sentam do lado de Jó. E eles ficam por uma semana. Fala uma semana. Uma semana sentado do lado de Jó, sem falar nada, os 4. Fala que os amigos de Jó choravam, rasgaram ali suas vestes ali e olharam para Jó e não reconheceram Jó, porque ele estava com tumores em todo o seu corpo. Só que em uma semana eles não falaram nada, eles não abriram a boca para nada. E aí é onde começa o processo na vida de Jó, porque até aí ele perdeu, até aí ele foi, sabe, aconteceu tudo na vida dele, mas ainda o coração dele não estava sendo trabalhado. A partir daí começa, a gente começa a ver que Jó, lá no capítulo 3, Jó ele começa a amaldiçoar o seu nascimento. E ele só não amaldiçoa o seu nascimento, ele deseja a morte. E aí foi onde eu falei, nos momentos de aflição da nossa vida, que nós descobrimos o que ainda tem guardado lá no fundo. Porque até aquele momento ele estava resistindo, mas quando ele viu que o negócio estava ficando sério, que os tumores já começaram a espalhar, que ele estava raspando as feridas, porque não tinha como ele ficar ali ele começa a amaldiçoar o seu nascimento. Jó 3:1 fala assim, depois disso Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, fui concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça luz sobre ele. No verso 12 do capítulo 3 fala assim, por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse, um seio para que me amamentasse? Agora Jó ele começa a agir de uma outra forma. Aquele homem que simplesmente era reto, íntegro, puro, ele começa a questionar, ele começa a desejar a morte, começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. É como se tudo o que Deus tinha feito até aquele momento tivesse apagado, e Jó só tivesse uma impressão de Deus ruim, ou obras de Deus na vida dele ruim. Mas a gente sabe que não é isso. Os olhos de Jó ainda estavam fechados. Fala assim, os olhos de Jó ainda estavam fechados. Amém? Os olhos deles ainda estavam fechados. E aí ele faz Bildad e Zofar, que era o nome dos 3 amigos dele. Esses 3 amigos, cada um deles falou com Jó, porque eles estavam no mesmo ambiente ali. E primeiro um levantou e falou, depois Jó respondeu, depois um levantou e falou, depois Jó respondeu. Isso por 3 vezes, cada um falou 3 vezes. Eu não vou falar aqui, senão a gente vai ficar até meia-noite, né?
Mas em cada uma delas, esses amigos deles, eles pegaram pesado com Jó. Eles falavam coisas para Jó que, sabe, julgava, criticava. Em alguns momentos, se você ler, você vai ver que eles falavam coisas que tinham coerência. Mas no total, eles queriam atingir Jó. Começar a falar, não é você o cara que era perfeito? Não era você que servia a Deus? E começa a agredir de uma certa forma a Deus. Mesmo aconselhando Jó, seus amigos foram pesados nas críticas e nos julgamentos. E isso acontece comigo e com você muitas das vezes. Às vezes você procura amizades para te aconselhar, e são amizades que não vão te acrescentar nada. Às vezes você vai lá e você chega a estar com problema no casamento, e você vai lá para sua amiga, e aí você fala assim, tá complicado, só Jesus no meu esposo, Deus tem que descer, só Ele presente para mudar. E aí a sua amiga, com todo mundo é assim, você é mais uma, tem vários aí, velho, para que você vai ficar se importando com isso? E muitos casamentos são destruídos porque as pessoas têm buscado conselho em lugares errados. E muitas das vezes a gente tem as nossas lideranças, a gente tem os nossos pastores, a gente tem os nossos líderes de célula, para a gente poder sentar e falar, estou passando essa dificuldade, o que eu faço? Mas quando nós vamos lá fora, às vezes a gente pode até ouvir alguma coisa que tem coerência, mas as palavras vão nos ferir de alguma certa forma. Vão vir orientações que não vão nos edificar. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Jó. Temos pessoas ao nosso lado que nos ajudam, falando verdades, mesmo que nos confronte. Mas também existem pessoas que lançam palavras para nos ferir. E como que está o teu coração hoje, irmão? Quem são os seus amizades? São aqueles que têm lançado palavras no teu coração para te ferir, para falar, realmente não tem como. É muito difícil, abre mão. Sabe, para que você vai lutar pelo teu casamento? Para que você não vai lutar pelo teu filho? Coloca na mão de Deus e dá glória. Como se só fosse isso para a gente fazer, não tem a nossa parte. Sabe, não, deixa ele ir para lá. Vai viver a tua vida, você precisa ser feliz. Como se a felicidade fosse fora da presença de Deus. E aí é onde a gente começa a abrir os nossos olhos, não para Deus, mas a gente começa a abrir os nossos olhos para outras questões. E aí esses homens começam a questionar Jó, a falar para Jó. E aí tem algumas respostas de Jó. Primeiro, Jó se sente impotente, pois está sem o controle da situação. Lá no capítulo 6, verso 8 e 13, fala assim: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse de agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo, isso ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha maior dor, que é implacável. Porque não tenho negado as palavras do santo? Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a minha vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Jó olhava para ele e falava assim: eu não tenho mais o controle da situação. Eu não posso fazer mais nada. Olha para mim, perdi tudo. Eu não tenho mais a esposa do meu lado. Eu não tenho mais os meus filhos que morreram. Eu não tenho bens. Os meus amigos me criticam. Eu não posso mais fazer nada. O meu corpo está cheio de enfermidade. E Jó perde toda a força dele. Outro ponto, ele não consegue mais enxergar o valor que ele tem para Deus. No capítulo 7, do 17 ao 21, fala assim: quem é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que cada manhã o visites e que a cada momento o ponha em prova? Até quando não desviará de mim o teu olhar? Até quando não darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Ele começa a enxergar Deus para com ele, e agora ele começa a entender que Deus agora não se importa mais com ele. Será que você já passou esse momento? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está olhando a minha oração?
Será que Deus ele está se importando com os meus problemas? Jó estava passando a mesma coisa, irmão. Só que Deus estava olhando Jó. Deus ele estava olhando Jó. Mas ele estava quieto. Jó responde falando que não consegue enxergar a Deus. Capítulo 9, verso 11. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Aquele cara que era íntegro e reto, agora não consegue mais enxergar o Deus da vida dele. Ele já não consegue mais ter a orientação do próprio Deus. Ele não consegue mais ver. Ele não consegue mais sentir o próprio Deus. Porque a dificuldade tinha sido tão grande, estava tão grande no coração dele, que ele deixou agora ela tomar conta do coração dele. Jó já começa a pensar em Deus de outra forma, como se Deus não se importasse mais com ele. Ele chega ao nível de pedir para que Deus o deixe em paz, no capítulo 10, verso 18 ao 21. Por que me tiraste do ventre da minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome o alento. Irmão, alguém que vivia algo maravilhoso com Deus, ele chegar no nível de falar assim: Senhor, me deixa em paz, sabe? Senhor, por favor, vá embora, me deixa em paz, porque aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, ele já não conseguia enxergar Deus como Deus da vida dele. Cada um desses amigos, sabe, veio massacrando ele com cada palavra, sabe, com cada orientação, com cada crítica, com cada palavra de afronta, e o coração dele a cada vez foi mais se apertando, e os olhos deles continuavam fechados. Fala assim, os olhos de Jó continuavam fechados. Irmão, esses 3 amigos saem de cena, e daqui a pouco entra um cara que não sei se era amigo, a Bíblia não fala, mas ele chama Eliú. E ele era mais novo que Jó e mais novo que esses 3 amigos. E a Bíblia fala que ele deixou todo mundo falar, porque ele falou assim: sabe aquele negócio de filho menor? Se eu falar, o bicho vai pegar pro meu lado. Então deixa todo mundo falar. E aí Eliú entrou. Só que quando você vê Eliú falando, Eliú começa a falar de coisas boas para Jó. Ele começa a falar da grandeza de Deus. Ele começa a falar de coisas que Deus ele pode fazer, sabe, para se afastar da iniquidade, dos erros, do engano. Só que foi a única vez que Jó não respondeu. Para os outros 3 amigos, um amigo ia lá, afrontava Jó, e Jó falava assim: receba. Outro amigo, tome, ele receba. Ficava, sabe, batendo boca com eles. E muitas das vezes não é assim comigo, com você. Alguém vem falando, e você vai lá e bate boca, e esquece de ir para quem pode resolver a sua vida. Você começa a falar, se desgastar e ver que nada está acontecendo. E esse homem, ele fala para Jó, só que em nenhum momento Jó responde ele. Jó, ele deixa passar em branco. E aí, irmão, Deus pela primeira vez responde a Jó através de um redemoinho. A Bíblia fala que aparece um redemoinho. E Deus ele começa a falar para Jó. Sabe que capítulo que a gente está? Capítulo 38. Desde o primeiro até o capítulo 38, Deus não fala nada. Deus ele só enxerga Jó. E às vezes você pode estar falando: por que eu oro e Deus não fala? Por que eu estou pedindo e Deus não responde? Porque Deus ele só está te olhando, irmão. Ele só quer saber o que você vai fazer, qual será o teu comportamento, qual será as tuas atitudes nos momentos de aflição. Por mais que Jó ele tenha feito tudo isso, amaldiçoado seu nascimento, desejado morrer, pedisse para que Deus se afastasse dele, mas em nenhum momento ele falou assim: não quero mais saber de Deus. Senhor, o Senhor para mim não é mais nada. Em nenhum momento ele fez isso. O coração dele estava ferido, sabe, os sentimentos dele estavam tocados ali, mas em nenhum momento ele falou assim: Deus. Ele chegou a falar assim: Deus, me deixa em paz, porque o sofrimento está grande. Mas ele nunca falou assim: Deus, vai embora e nunca mais volta. Falando nos dias de hoje, ele nunca se desviou. Ele saiu da igreja. Ele deixou de falar com Deus. Você vê em todo o texto de Jó, os 40 capítulos lá, até Deus falar com ele, ele sempre falando alguma coisa: Deus, tira de mim, sabe, o
peso da tua mão. E ele começa a questionar Deus, mas em nenhum momento Deus fala. Deus só queria enxergar o que Jó estava querendo viver ali. E aí Deus, ele não fala com Jó, ele responde os questionamentos de Jó. E ali ele começa a fazer algumas perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? De onde vem a luz e a escuridão, Jó? Quem faz a neve, quem faz a chuva? Você conhece as leis do céu? Quem é que alimenta os animais, Jó? Agora Deus, ele pega Jó, e sabe o que ele faz com Jó? Ele fala assim: Jó, para pensar, filho. Eu não quero que você fique questionando, eu quero que você pare e pensa. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que, sabe, que te levantou da onde você estava? Quem é o Deus que fez coisas na tua vida? Porque até ali Jó só estava questionando: por que Deus? Por que Deus? Agora Deus fala assim: filho, pensa. Filho, pensa, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Da onde vem a escuridão e da onde vem a luz, filho? Quem faz a neve, quem faz a chuva? Você conhece as leis do céu? Quem alimenta os animais? Deus está falando assim: Jó, filho, a tua mente é limitada. O Deus que você serve, eu sou muito maior do que você pode imaginar. E todo o tempo que você estava sofrendo, eu estava enxergando você, Jó. Mas eu preciso que você pare, analise a tua vida e pense, filho, com sabedoria. Porque as dificuldades são os momentos onde a gente precisa parar e pensar. Quando você está na bênção, irmão, com o dinheiro cheio, sabe, o bolso lotado de dinheiro, você pensa na conta. Você entra no restaurante, você olha o menu do lado direito, você nem quer saber do preço. Você sai e fala assim: me vê 3 desses aqui, você nem vai comer. Mas você fala: me dá 3 desses e 4, qualquer coisa eu dou pro Léo, que come pouco. Você não está se importando. Mas é nos momentos de dificuldade que muitas das vezes você para e reflete. Esses dias eu estava falando, não lembro para quem, não foi se foi para um dos meus discípulos. Eu falei assim: você quer ver o momento que a gente mais reflete sobre a nossa vida? É no velório. Porque no velório você olha a pessoa lá e você fala assim: e se fosse eu? E se fosse eu? Eu lembro que a primeira vez que Jesus amado, eu fiz um velório, eu nem estava pronto para nada. E foi até o do vô do Vida. E há um pastor de uma outra igreja, amigo dos familiares dele. E aí em cima da hora, eu estava indo lá para ficar com ele. Ele falou assim: Cacá, eu não era nem evangelista nada. Ele falou assim: Cacá, você pode me ajudar? Aí eu falei assim: claro. Ele falou assim: o pastor que ia vir fazer o velório, ele não vai vir, você pode fazer para mim? Eu falei: Jesus, não brinca não. O que eu vou falar lá? O que eu vou falar para aquele povo, pai? Que está sofrendo, que está, sabe, angustiado porque perdeu alguém querido. E eu falei assim: amém, vamos lá. Fecha o olho na hora, Jesus, e eu falo alguma coisa. E cheguei lá e fiz, irmão. Só que naquele momento foi o momento que eu mais refleti. E se fosse eu? E se fosse eu? E se fosse eu que Jesus tivesse chamado naquele momento? Será que eu estava pronto? Será que ele ia se alegrar? Será que eu ia ouvir aquela voz: filho amado e querido, você me agradou, agora entra, pode desfrutar, que ora pela eternidade, porque tudo que você fez, as tuas obras foram boas. Você olhou para mim como Deus da sua vida. E é nos momentos de aflição, irmão, que a gente mais para pensar, ou deveria. E Deus começou a fazer isso com Jó. Deus responde Jó pela segunda vez. Deus, ele começa a questionar a força de Jó. Você tem um braço tão forte como o de Deus? Ele começa a falar da força de Deus agora. O próprio Deus começa a falar da força que ele tem para Jó. Ele não fala só da força, mas ele também fala de um principado, uma potestade, um demônio, que a gente conhece hoje como Leviatã. Fala Leviatã. Lá no Jó 41, 33, lá para frente agora. Jó 41, 33, 34, fala assim: na terra não há ninguém como ele. Deus falando de Leviatã, tá? Não há na terra ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, e é rei sobre todos os orgulhosos. É uma coisa que o inimigo adora. Alguém que tem o peito estufado fala assim: eu sou bom, pode vir, que eu aguento.
Você conhece alguém assim? Ou você pode ser assim? Eu conheço, pode vir. Sabe aquela pessoa que ela tá lá e fala assim: eu tive uma vida bagunçada na bebida. E fala: não, eu vou entrar lá no bar e vou falar de Jesus para as pessoas. Irmão, toma cuidado. Não, eu estou firme na rocha. É esses mais que o diabo gosta, porque ele sabe onde é a nossa fraqueza. E aqui Deus ele deixa muito claro. Muitas das vezes nós lutamos e esquecemos que a nossa luta ela não é física. A nossa luta é no reino espiritual. A nossa luta não é contra Deus e não é contra o meu irmão que está do meu lado. Mas Satanás ele está agindo contra a nossa vida. E muitas pessoas com os olhos fechados para Deus e abertos para esse mundo começam a afrontar pessoas, começam a buscar resolver as coisas de uma outra forma e se esquecem que a luta ela não é física, mas a luta ela é espiritual. Deus começa a mostrar para Jó o tamanho do Deus que ele servia. Mas mesmo assim os olhos de Jó estavam fechados. E aí, irmão, quando a gente volta lá no início, a gente começa a avaliar tudo que Jó sofreu, tudo que Deus permitiu. Porque quando eu li, eu sou sincero, pode ser que você já tenha percebido, eu não tinha percebido que Satanás falou para que Deus tocasse Jó, mas Deus deu a autoridade para que ele tocasse. Satanás podia falar assim: deixa que eu toco ele, quero ver se ele vai se ele vai ser firme mesmo. Deus não. Deus ele fala assim: não, você pode tocar, eu deixo. Deus chama Satanás para falar de Jó. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida de Jó. E quando ele tem um plano na minha vida e na tua, irmão, ele vai mexer as situações. E muitas das vezes você pode falar assim: Deus está bagunçado, Senhor, tá difícil. É Deus mexendo para que ele possa te levar num lugar maior. É Deus mexendo para que ele possa fazer com que você viva algo maior na presença dele. Mas o nosso coração tem que estar disposto a entender isso. E lá no capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, fala assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você vai me responder. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, até aquele momento ali, ele não estava entendendo nada, mas quando Deus questiona Jó, ele começa a entender: Senhor, eu não sei de nada, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou para que eu pudesse ouvir, mas eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora eu conheço o Senhor de ver. Agora eu ouço, eu não só ouço, Senhor, mas eu consigo te enxergar, eu ando do lado do Senhor. E Deus ele quer fazer isso comigo e com você hoje, meu irmão. Ele não quer só que você ouça as coisas de Deus, Ele quer que você desfrute com Ele, que você ande com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você possa buscar Ele, que você possa ouvir a voz dEle, que você possa olhar e falar assim: Deus me mostra, e você possa enxergar Deus falando com você. Ah, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nessa hora, meu irmão, nessa hora os olhos de Jó se abrem. Porque ele fala assim: o que Deus queria não era simplesmente me abençoar em alguma coisa, não, Deus queria andar comigo. Meu irmão, Deus queria andar com Jó. Deus ele queria que Jó desfrutasse das maravilhas dele, que Jó conhecesse o Deus verdadeiro. Irmão, não é aquele que você falou assim, você viu e falou assim: o irmão orou e Deus respondeu. Não, é que você fale assim: eu orei e Deus desceu no meu quarto. Sabe, eu coloquei a mão e eu senti o poder de Deus na minha vida, eu curei uma pessoa. É disso que a gente precisa. É de vidas que desejem ver Deus, não simplesmente ouvir, porque de ouvir tem muitas pessoas lá fora. Quando você vai no carnaval, você fala assim: você já ouviu falar de Deus? Já. Eu até cito para você a Bíblia. Agora você fala assim: você já viu Deus? Você já viu Deus agir? Quando você ora, você sente o Espírito Santo? Irmão, aí é diferente. Só sente, só vive a manifestação de Deus quem está com os olhos abertos e tem um coração ensinável. Porque até esse momento Jó, por mais que ele sofreu o que ele sofreu, o coração dele estava ali remoendo, mas ele não saiu dali.
E Deus ele está falando para você hoje, filho, permanece com o teu coração ensinável, sabe, mantenha os teus olhos abertos em mim, porque o que eu vou fazer na tua vida é grande. Irmão, é maravilhoso quando a gente começa a olhar na vida de Jó e ver tudo que ele passou. Como eu falei, se você ver só o primeiro capítulo, você fala assim, poxa, como que Deus permite uma coisa dessa? Mas quando você olha Jó entendendo o propósito e o plano de Deus, você fala assim, Deus, ainda que sejam difíceis as dificuldades, ainda que os momentos de aflição sejam grandes, vale a pena, Senhor. Sabe por quê? Porque eu cresço na intimidade, eu cresço no conhecimento, eu consigo desfrutar de coisas maiores com o Senhor. É porque o Senhor quer me levar mais alto, Pai. Senhor, é porque o Senhor quer que eu voe mais alto. Nós precisamos ser uma igreja que deseje isso, meu irmão. Sabe por quê? Senão a gente vai ver as mesmas situações. Você vai lá, discipula o irmão, daqui a pouco o irmão fala assim, caí, não aguentei. Daqui a pouco você vai conversar, pode ser na sua vida também, passei essa dificuldade, não aguentei, permaneci na dificuldade lá e não voltei para Cristo. Agora quando a gente olha para Deus, a gente enxerga, a gente vê Deus se movendo na nossa vida, irmão. É impossível quando você tem intimidade, quando você é marcado por Deus, marcado por milagres. Você fala assim, virar as costas para Deus e falar, não, é dos momentos de aflição, você fala assim, Deus ele está comigo. Se eu estou passando um momento de aflição, é porque o que Deus vai realizar é algo maior. E aí vem um momento que, até o momento, irmão, ele reconheceu, mas a vida dele não foi restaurada. Agora, olha como o coração dele foi ensinável. Jó capítulo 42, 7 até o 9. Depois que o Senhor falou essas palavras para Jó, o Senhor disse também a Elifaz e os amigos dele: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto com o meu servo Jó. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito do que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, Bildade e Zofar foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Jamais, irmão, alguém que não tem um coração ensinável oraria por esses 3 amigos. Jamais alguém que não tenha Jesus, que tenha a presença do Deus Todo-Poderoso no coração, oraria por esse inimigo, por esses amigos aqui. Você fala assim, mas ele só falou alguma coisa, mas destruiu a moral de Jó, o que eles falavam. Eram pessoas que Jó confiava. E às vezes você tem pessoas que você confia, pessoas que falaram mal de você, e Deus ele só está esperando e fala assim, filho, perdoa. Filho, ora por aqueles que querem o teu mal. Porque quando você fizer isso, vai parecer comigo. Porque aqueles que são mal também sabem amar seus filhos, seus parentes. Mas se você quer ser igual a mim, ore por aqueles que querem ver o seu mal, ore por aqueles que realmente querem fazer algo ruim contra a tua vida. E foi nesse momento, irmão, que a vida de Jó foi restituída. A Bíblia fala que Deus, aqui no verso 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu tudo em dobro, e tudo o que tinha antes disso. Só nesse momento, quando Jó orou pelos amigos, Jó viu Deus novamente. Sabe, Jó teve essa intimidade restaurada com Deus. Só que ficou marcas na vida de Jó. Ficou marcas. Os amigos dele tinham falado coisas que tinham machucado Jó. E Deus falou assim, Jó, volta lá onde você foi humilhado, filho. Volta lá onde criticaram você, aonde falaram de você, aonde duvidaram de quem você era, e você vai orar por essas pessoas. Não com o peito estufado, falando assim, tá vendo como era bom? Não. Mas é porque você aprendeu quem é o Deus da tua vida. Você aprendeu quem é o Deus que pode todas as coisas. E Jó, a Bíblia fala que ora por eles. E quando Jó ora, a vida dele é restaurada. O Senhor abençoou o último estado de Jó. Mais do que o primeiro, ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemita, a segunda de Quésia, a terceira de Querem. Em todas aquelas terras não havia mulher tão bonita como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais
140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Para quem, irmão, estava querendo morrer, amaldiçoando a sua próprio dia de nascimento, para quem desejava a morte, ele jamais conseguiria olhar o que Deus tinha para a vida dele. Só que agora Deus não só restitui a família de Jó, os bens de Jó, mas agora Deus restitui a intimidade. Jó só sabia de Deus, de ouvir Deus falar, mas agora Jó é restaurado no seu físico, Jó é restaurado na sua família, e agora Jó é restaurado na intimidade com Deus. Agora Jó andava ao lado de Deus, e a Bíblia fala que a velhice dele foi maravilhosa, ele viu até a 4ª geração, a 4ª geração, e é o que Deus ele deseja para nós. E como eu consigo viver isso? Você fala assim, Jó viveu toda essa restauração na vida dele. Irmão, pare e analisa a tua vida hoje, pare e pensa na tua vida hoje, porque Deus ele quer restaurar, e você não está sozinho. A Bíblia fala que um dia Jesus veio, e Jesus sofreu tudo que ele sofreu, passou pelo Getsemane lá e falou assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas o que eu quero, Pai, é poder estar do lado deles, é poder andar com eles, Pai, é poder salvar a vida deles, é poder ver eles um dia abençoados, fortalecidos na minha presença. Então, se for necessário, eu passo, Pai. E Deus falou assim, filho, você vai ter que passar. E Jesus falou assim, é nós. Passou. E aí Jesus volta e fala com os discípulos, eu tenho que ir preparar a morada para vocês, mas vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter o Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo, ele está com você. Amém? Você acredita nisso, irmão? Que o Espírito Santo está com você? O Espírito Santo veio e hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui. E pode ser que na sua vida hoje você fala assim, Deus, eu estou parecendo Jó, Pai. Eu estou orando, eu estou clamando e nada está acontecendo. Eu estou pedindo para que o Senhor me socorra e as coisas eu estou vendo que não está acontecendo. Mas Jesus está falando assim, o meu Espírito está aí. Ele está te olhando, filho. Ele está te olhando. E só existe uma forma de realmente a gente permitir com que Deus, ele transforme a nossa vida. É através do seu Filho. Quando eu abro meu coração para Deus, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo me revela quem é o Filho. E o Filho, a Bíblia fala que é o caminho, a verdade e a vida. Não existe como eu chegar ao Pai se eu não tiver o Filho. E que essa noite o teu coração se abra, meu irmão. Porque você pode passar a aflição que for na tua vida, você pode estar passando o que você estiver passando. Você pode vencer se você permitir que o Filho entre. Você pode ter os teus olhos abertos, o teu coração ensinável, se o Espírito Santo entrar hoje. Mas só você pode permitir isso. Jó teve que passar todo o processo para ter os olhos dele abertos e enxergar Jesus, e enxergar a presença do Pai de novamente. Hoje, você pode permitir com que Deus abra os teus olhos e que Ele entre, e que Ele mude a tua vida. Então eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos.